E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Iugoslávia e sua situação. Esse assunto aqui no nono, ele é apenas pincelado para falar um pouquinho sobre a sua separação, como foi a ex-Iugoslávia, tá? Vocês vão estudar mais aprofundado lá no terceiro ano, quando eu falar sobre os principais conflitos que ocorreu nesta região. Mas para quem não sabe, a Iugoslávia é localizada na Península Balcânica. Depois da Segunda Guerra Mundial, retirada as tropas de Hitler, é, o antigo país mantinha uma unificação forçada, ou seja, eram vários países que se juntaram e forçaram-se a ficar juntos. Foram forçados, na verdade, a ficar juntos. Iugoslávia, um sonho dos sérvios. Iugoslávia significa terra dos eslavos do sul. O sonho era de um país unificado, né? Nasceu com esse sonho de um país unificado dos nacionalistas sérvios, ou seja, que um país apenas com povos sérvios. Essa região, por séculos atrás, foi alvo da ação de vários impérios, como o turco, otomano e os austro-húngaro. E o sonho da Grande Sérvia foi usado como desculpa para expandir os seus territórios, para unir vários povos dos eslavos da região. Essa foi a principal justificativa. Porém, para isto, acabou se matando várias pessoas. Com isso, essa era a justificativa para poder matar várias pessoas. Era expandir os seus territórios. A antiga Iugoslávia era formada por 6 repúblicas. Vamos bem aos nomes delas. Tenho certeza que alguns desses países você já deve ter ouvido falar. Bósnia-Herzegovina, que hoje é separada, é a Bósnia e a Herzegovina. Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e a Sérvia. Então, esses aí são 6 países que faziam parte. Agora imagina, nesse pedacinho de terra, 6 países diferentes dentro de um país só. E a questão religiosa é o que mais fazia que ocorresse conflitos. O país estava partido entre católicos romanos, católicos ortodoxos e muçulmanos. Agora imagina o conflito que ia dar nessa pequena região com pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes. Para controlar isto, para ter um controle, uma hegemonia sobre isto, esse camarada aqui, ó, Josip Broz, conhecido como Tito, ele liderou a resistência contra o nazismo e fez uma unidade ali junto com esses países. E a república tinha certa autonomia e a Iugoslávia não submetia a União Soviética, ou seja, 6 países dentro de um país só, se chamava socialista, porém eles não eram alinhados, não se submetia a regras que a União Soviética tinha em outras regiões. E quem controlava esse Joseph Tito. É um grande líder, Joseph Broz Tito foi o grande líder jugoslavo. Foi primeiro-ministro de 45 a 53, depois presidente de 53 a 80, não alinhado à União Soviética, e chegou a adotar autogestão nas grandes empresas do seu país. Pós a morte, com a morte de Tito, a Iugoslávia ela começou a se enfraquecer politicamente. Algumas, como a Academia de Ciências e Artes, reacendeu a questão do nacionalismo sérvio, ou seja, colocou a Sérvia como superior, os povos sérvios, superior ao restante dos povos da região da Iugoslávia. Com isto, começou vários conflitos. Então teve várias guerras com vários nomes específicos. Vocês vão estudar lá no terceiro, Guerra do Kosovo, Guerra da Bósnia e assim por diante. Vai ser lá no terceiro ano. Ok? Aqui tá, ó, olha para você ver como que é essa região. É a região, e cada região dessa tem uma religião diferente. Católicos romanos aí de amarelinho, ortodoxos orientais de roxinho e muçulmanos de verde. Então era uma coxa de retalho das religiões nessa pequena região da Iugoslávia. Depois da morte de Tito, a aliança entre croatas e bósnios com os nazistas durante a Segunda Guerra acabou. E aí começou aí um grupo de extermínio de sérvios, judeus e ciganos. Objetivo:
converter um terço dos sérvios ao catolicismo, exterminar um terço dos sérvios resistentes na Croácia, expulsar, deportar o terço restante. Ou seja, alguns povos queriam expulsar os católicos, melhor dizendo, converter ao catolicismo. Então, pessoas católicas queriam exterminar os ortodoxos e os muçulmanos, ou matar, ou expulsar, ou converter, tá? Isso ficou chamado de regime Utaša. Depois de um tempo, esse camarada aí que tá na foto, Slobodan Milošević, se torna presidente da Sérvia em 89 e passa a alimentar o nacionalismo sectário do país, além de promover forte controle da mídia e da sociedade, ou seja, um ditador controlando toda a Sérvia. A União Soviética, ou melhor, a Iugoslávia, deixou de existir oficialmente em 2003. Com isto, formou-se a República da Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro declara-se independência. E as guerras de dissolução da Iugoslávia foram o conflito mais longo do território europeu desde a Segunda Guerra. Trouxeram de volta os bombardeios, cercos, milhares de refugiados e limpeza étnica, que era a questão da religião, que normalmente era católicos tentando exterminar muçulmanos. Então foi só um pouquinho da Iugoslávia, para não deixar em branco. Mas vocês vão ver mais aprofundado lá no ensino médio, ok? Dúvidas é só falar comigo. Valeu, obrigado!